Bom, pessoal, então agora nós temos aquela situação, problema, né, do canil que nós temos que fazer aqui em casa para o cachorro que nós adquirimos, tá? Então tá ali os 14 metros de tela, né, para um canil, tá? Numa forma retangular. Então na primeira parte, no nosso primeiro retângulo ali, nós vamos admitir que o lado maior do retângulo mede x e o lado menor do retângulo mede z. Desta maneira, nós podemos dizer então que 2z mais 2x, ou 2x mais 2z, tanto faz, é igual a 14, tá? 2 lados de x mais 2 lados de z é igual a 14, tá? E chegamos a isolar o z ali na terceira linha, né? Temos que isolar o z, passamos o 2 que está multiplicando o z, passa para o outro lado, e nós então descobrimos que o lado z vale 7 menos x. E aí nós temos já então o nosso segundo retângulo, que é o primeiro na verdade, né? Só que nós temos duas incógnitas no primeiro retângulo e agora nós temos uma incógnita só, que é o x, ok? Bom, pessoal, então continuando aqui, se nós dissermos que a área do retângulo é base vezes altura, né? Então nós vamos admitir que a nossa área do retângulo é y. No primeiro retângulo lá, o lado maior é x, o lado menor é z. Mas nós já descobrimos que o z vale 7 menos x. Então a nossa área do retângulo é x, né? Que é a nossa base, vezes o 7 menos x, que é a nossa altura. A área do retângulo, né? Base vezes altura, tá? Então ali nós já, na segunda linha, nós efetuamos a multiplicação, 7x menos x ao quadrado, aquele x lá da primeira linha que está fora do parênteses, multiplicou os dois termos que estão dentro do parênteses, tá? E a gente montando, então, organizando essa função, nós descobrimos então que a função que representa esta área de retângulo é menos x ao quadrado mais 7x, tá? Mas agora, para nós continuarmos esse cálculo, nós vamos precisar fazer o gráfico, né? Fazer a parábola que representa essa função. Porque é dessa parábola, desse gráfico, que nós vamos tirar alguns valores para continuar nosso dimensionamento do nosso canil. Ok? Então, porque a gente vê ali a função, o que a gente sabe? A gente sabe simplesmente que a concavidade é para baixo, porque o nosso A é negativo, certo? E também, de acordo com o nosso 7x ali, que o 7 é o B, que essa parábola, né, ela é crescente após tocar no eixo Y, tá? Mas será que essa função tem raízes? Né? Será que ela tem raízes? Não tem? Para isso aí nós vamos ter que seguir nossos cálculos, certo? Porque nós precisamos de alguns valores para continuar e descobrir como é que vai ser a área do canil do nosso cachorro aí que está chegando aqui em casa, tá? Bom, pessoal, então aqui já está a apresentação do cálculo do nosso delta e das raízes, tá? Nós podemos ver lá que o nosso delta é 49, ou seja, esta função, a parábola dela intercepta o eixo x em 2 pontos, tá? Que são o 0 e o 7, tá? Então agora nós vamos poder esboçar o gráfico da nossa função, que vai nos dar mais informações, ok? Bom, pessoal, então, continuando aqui, né? O que nós temos agora? Nós temos o gráfico ali, tá? Com as duas raízes, o 0 e o 7, tá? E agora tem algumas informações aí nesse gráfico, tá? Por exemplo, o vértice lá em cima, lá, tá? No tracejado, aquela linha tracejada vertical que passa ali em XV e vai até lá o V de vértice, tá? É a linha de simetria, se chama. É a linha que divide a parábola em dois lados iguais, tá? Mas tem outras informações também nesse gráfico, tá? O vértice lá em cima nós precisamos determinar a coordenada dele, tá? Por quê? Pelo seguinte, ele é o ponto máximo positivo da nossa parábola, tá?
Neste caso, ele é o ponto máximo positivo. Por quê? Porque a nossa parábola tem a concavidade para baixo. Se a nossa parábola tivesse a concavidade para cima, nós teríamos o vértice no ponto máximo negativo, tá? E por que nós precisamos determinar as coordenadas desse vértice? Porque aquele YV lá, que é a ordenada, né, do vértice, tá, no eixo X, aquele valor lá vai nos dar a área máxima que o nosso canil tem. Como ele é o ponto máximo da parábola, ele vai nos dar a área máxima que o nosso canil terá, tá? Então, para nós fazermos esse cálculo, nós vamos precisar achar aquele XV, que está bem no meio ali da parábola no eixo X, tá? E como é que a gente determina ele? Lá no canto à direita, em cima, nós vamos ver que o XV é uma soma aritmética, né? Para nós acharmos o meio daquele segmento que vai de 0 a 7, tá? Então eu tenho que fazer o quê? 7 é o fim do segmento menos o início do segmento, que é 0, dividido por 2. Então eu vou saber que o ponto médio daquela medida ali entre 0 e 7 é 13,5, tá? De posse desse valor de XV, que é o valor do vértice no eixo de X, né? De posse desse valor, eu vou fazer então na segunda parte do meu cálculo ali, ó, eu jogo esse 3,5 no valor de X da minha função. E eu vou descobrir f de X, que na verdade é o meu YV, tá? Então o meu f de X é 12,25. E então a coordenada do meu vértice está aqui embaixo, na esquerda, aqui embaixo, tá? Que é 13,5 e 12,25. Ou seja, a área máxima desse canil, que eu tenho 14 metros de tela para fazer, a área máxima dele é 12 metros e 12,25 metros, ok? Ou seja, a área quadrada que o meu cachorro vai ter para brincar lá, para ficar, é 12,25 metros, ok? Bom, e finalizando aqui então, nós já sabemos que a área máxima do nosso canil vai ter 12,25 metros, tá? E nós sabemos então que quando a área chega nisso aí, o x desse y ser 12,25, o x é 13,5. Então lá naquela fórmula inicial que nós tínhamos lá do retângulo, que é z igual a 7x, nós pegamos esse 13,5 e jogamos na fórmula e descobrimos que o nosso z é 13,5, né? Então o nosso canil na verdade é quadrado, certo? Ele tem o x 13,5 e o z dele também é 13,5. Aí vocês vão me dizer assim, ó, tá professor, mas olha só, o senhor falou que o canil era retangular. Se nós formos lá na teoria da matemática e formos estudar o quadrado e o retângulo, o que diz do retângulo? O retângulo diz que é um quadrilátero com os ângulos, com 4 ângulos retos. Tá ali, né? Já o nosso quadrado vai dizer que tem os ângulos retos e os lados retos. Então, o que eu posso dizer para vocês disso aí? Podem procurar na teoria da matemática, né? O quadrado é um retângulo, mas o retângulo não é um quadrado, tá? Entenderam, pessoal? Um abraço.